Top Media News de volta, sejam bem-vindos. A pauta é livre. Destaques, olha, só polêmica, hein? Assunto importante. Julgamento de Adriane Lopes por compra de votos. Se aproxima, hein? Se avizinha. Daqui a pouco os detalhes desta matéria. Também vazou um áudio do vereador Francisco Veterinário, ele criticando atendimentos veterinários gratuitos na cidade, supostamente fazendo lobby para as clínicas particulares. Daqui a pouquinho, este destaque também, tem outras polêmicas, tem projeto para morador de rua trabalhar em Campo Grande, tem um monte de coisa, tá cheio de eita e vixe no nosso programa dessa sexta-feira. Então, sextou com polêmica, dentro de alguns segundinhos você vai conferir estes destaques aqui no A Pauta é Livre. Sextou, gente, sextou. Sextou com o quê? Com vazamento de áudio. Gravação, tá? Nós temos um vereador em Campo Grande, vocês conhecem todos, já esteve aqui dando entrevista no A Pauta é Livre, é o Francisco Veterinário. Foi eleito 2 vezes, cumpre o 2º mandato, e ele foi eleito pela população com a bandeira principal da causa animal. Da causa animal. Prestem atenção neste detalhe. Causa animal. Inclusive porque prestou uns bons serviços no CCZ, né? Conhecido servidor público do CCZ. O que acontece? Vazou um áudio dele, do Francisco Veterinário, criticando uma pressão do Ministério Público para fazer com que a Prefeitura de Campo Grande promova aí atendimentos médico-veterinários na cidade, né, com diversos serviços, inclusive cirurgias. Vários serviços de média, pequena, média e alta complexidades. E isso, a gravação sugere, tá bom? A gravação sugere que o veterinário Francisco ficou incomodado com isso e estaria articulando junto a demais donos de clínicas veterinárias para tentar impedir isso, tá? Impedir isso. É o que a gravação sugere. O vereador se defendeu, tá? Nós falamos com a assessoria dele, ele se defendeu, disse que não é nada disso. Foi tirado de contexto, mas você vai ver agora aí as explicações detalhadas do vereador. E tem matéria lá no Top Media News, você vai ver também, é só clicar lá no Top Media News, você vai conferir essa matéria. Mas por enquanto, vamos ver as justificativas do vereador, dizendo que não é isso aí que estão falando. Bora lá. Olá, pessoal. Nos últimos dias começou a circular um áudio no qual eu falava alguma coisa sobre a causa animal. Esse áudio ele foi retirado de um grupo privado de médicos veterinários e divulgado fora de um contexto de uma conversa da qual nós víamos tendo. Esse áudio eu falava sobre a exigência do Ministério Público relativa ao UBEA, a Unidade de Bem-Estar Animal aqui de Campo Grande. Quero deixar bem claro que em momento algum eu fui contra o atendimento médico veterinário público ou contra a causa animal. O que questionei foi a forma como essa ampliação está sendo imposta, sem garantir a estrutura, a equipe e os recursos necessários para se oferecer um serviço de qualidade, digno para os animais e para os profissionais médicos veterinários que atuam como clínico nessa cidade e nesse estado. Como médico veterinário e vereador, sempre pautei o bom atendimento médico veterinário em todos os locais. É verdade que Campo Grande passa por momentos difíceis na saúde pública. Está carente de recursos, de equipamentos, medicamentos, exames. E é pensando nisso, ver essa realidade, é que eu me preocupo com a atual situação. Não podemos permitir que um projeto tão importante
seja feito a toque de caixa e de uma forma improvisada, sem ter um planejamento, sem uma análise técnica real das condições existentes, sem ter uma consulta de um organismo de classe, para que assim possamos ter um atendimento dentro dos padrões exigidos pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. A causa animal, ela não precisa de improviso, ela precisa de compromisso de todos, principalmente do poder público. Com isso, nós teremos ações duradouras para que nós possamos, assim, cuidar melhor da saúde dos nossos pets. Hoje, aos 71 anos de idade, 43 de formado, um médico veterinário trabalhando na causa animal. Quero informar que não tenho interesses comerciais no que eu falei. Eu apenas luto, como sempre lutei, por uma qualidade de trabalho dos médicos veterinários e que os nossos pets tenham um atendimento a contento, com uma consulta digna, com exames e com o diagnóstico preciso, para que assim nós possamos ter uma saúde animal de qualidade, como o Campo Grande merece nesse contexto nacional. Um beijo no seu coração e esse é meu recado. Tá aí, gente, é um assunto delicado. Por quê? Por que é delicado? Porque áudios são retirados realmente. Um áudio você pode tirá-lo de contexto, principalmente quando vem com a pessoa que tira esse áudio de contexto, começa já falando alguma coisa, induzindo, sugerindo alguma coisa. Muitas vezes, se você escutar só o áudio, às vezes você, né, não tem a interpretação que tem junto com o que o interlocutor sugeriu. Agora, é o seguinte, não foi um trecho tão pequenininho do áudio que vazou. Então, né? E outra situação que o vereador não explicou é o seguinte, por que ele não poderia? Tem um trechinho da gravação que o vereador diz o seguinte, eu estou iniciando um movimento aí, mas eu não posso aparecer. Aí eu questiono, vereador, por isso que a gente tentou falar com o vereador, para dizer, por que não pode aparecer nesse tal movimento? Então você vê que o áudio sugere que ele falou meio assim, olha, eu não posso aparecer. Se o senhor foi eleito com a bandeira da causa animal 2 vezes, é o seu mote, é o seu ganha-pão, entre aspas, por que não pode aparecer? Não deu para entender. Essa parte eu fiquei em dúvida. Por que é que não pode aparecer? Tem que aparecer, se é a sua causa. Não é? Então tem que aparecer sim. Pelo que consta, a gente sabe, o veterinário não é da base da prefeita. Muitas vezes um vereador quer falar uma coisa, não pode, porque ele quer criticar uma ação da prefeitura, ele não pode porque ele é da base da prefeita. Mas o veterinário Francisco não é, ele é bem assim, meio independente. Ele não é oposição à prefeita, ele não é base da prefeita. Ele é independente, então ele apoia um projeto que ele acha bom, critica um projeto que acha bom, ruim, aliás. Aliás, esteve aqui, criticou a perda da regulação de urgência e emergência, né, pela Prefeitura de Campo Grande, falou tudo isso. Então, assim, eu não entendo, a gente que acompanha um pouquinho o trabalho dele, a gente não entende por que ele não pode aparecer nesse movimento. Pode, se é a sua causa. Na gravação ele poderia ter explicado isso que ele explicou no outro vídeo. Né? Agora, na resposta, olha, eu estou em defesa aí da preocupação de que a prefeitura faça o atendimento, mas dê estrutura, pague bem os profissionais, os veterinários, dê estrutura para dar um bom atendimento para os animais. Isso podia ter sido falado na gravação e não foi. Então, por isso que as pessoas ficam meio assim. E ensejou, obviamente, muitas críticas. Principalmente esse fato de não poder aparecer. Tudo que um político não pode é não aparecer. Inclusive, o cargo lhe dá prerrogativas para aparecer. Para aparecer. Tem que aparecer. Essa é a função.
aparecer. Então, mas de qualquer forma, fica o direito, né, de resposta aí ao vereador, oportunidade dele se manifestar com a gente aqui, tá bom? Tá? E de qualquer forma também outros envolvidos nessa questão também quiserem se manifestar, estamos à disposição. Mas soou assim estranho. Não posso aparecer. Se é por essa justificativa que ele deu, ele poderia aparecer tranquilamente, né? É isso, gente. Então são polêmicas que vão surgindo. A gente fala aqui todo dia, gente. É uma polêmica amarrada na outra. Sabe aquela que antigamente a gente via em desenho, né? O sujeito puxa um cordãozinho com uma linguiça, vem um gomo, aí vem outro gomo e vai saindo tudo uma atrás da outra. Um atrás do outro. Aqui a polêmica, gente, não para, tá bom? Não para. E é por isso que a gente tem sempre um cuidado para falar das pessoas, tá bom? Então é um trabalho de um vereador. Até hoje nunca constou nada contra o vereador, então nosso espaço está aberto para manifestação dele, que é o veterinário Francisco, tá? Francisco, obrigado a vocês pela audiência. Vamos seguindo com outro assunto. Eita! Outro assunto delicadão, bem delicado, que é o assunto da compra de votos, atribuída à prefeita Adriane e à vice dela, Camila Nascimento, a vice-prefeita. A Adriane Lopes e a sua vice tiveram vitória na primeira instância da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Tiveram vitória na segunda instância. Mas o Ministério Público, a Procuradoria Eleitoral Federal, recorreu ao TSE contra as decisões anteriores. Além disso, os partidos políticos que acusaram a Adriane, iniciaram um processo, fizeram a denúncia, também recorreram, que é o PDT e o Democracia Cristã. Então, houve um período em que saiu do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Mato Grosso do Sul e agora está chegando, já deu os primeiros movimentos ali, no TSE, que é a Corte Superior. É a Corte Suprema, entre aspas, né? É a corte que decide as questões, é a última instância da justiça eleitoral, tá? Então agora já foi movimentado lá na Corte Superior. Isso indica o quê? Isso indica que o julgamento está próximo. Ainda não tem data marcada, não marcaram data nenhuma. Mas as primeiras movimentações indicam o quê? Que nos próximos dias a corte, a presidência da corte, vai designar um relator para essa ação, que vai analisar a ação, e aí vai fazendo a tramitação e escolha das sessões, tá? Podem ser várias sessões, e aí, na final, obviamente, na sessão final, vai ser determinado se a chapa é condenada, e aí ela perde o mandato, ou se mantém a decisão do tribunal anterior, que foi o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. O grande detalhe dessa história que eu preciso observar com vocês, tá? Tá na tela, Liz? É um detalhe que eu preciso observar. Beleza, show de bola. Acontece o seguinte, foram duas acusações contra a Adriane, que houve compra de votos e que ela sabia da compra de votos. Então, que ela sabia ou que ela deu autorização para isso, ela foi inocentada. Mas a justiça entendeu, tanto na primeira quanto na segunda instância, entendeu que ficou comprovado. Houve compra de votos em favor de Adriane Lopes. E como essas pessoas que mandaram os PIX para os eleitores, como essas pessoas são muito próximas, do ponto de vista familiar ou do ponto de vista profissional, atuam no gabinete dela e da vice, como essas pessoas são muito próximas, o Ministério Público entende que é impossível que elas não soubessem ou que elas não tenham dado autorização para essa compra.
ao menos sabiam, ao menos perceberam e viram pela proximidade dos suspeitos, dos réus. Então é nesse mote que a Procuradoria Eleitoral Federal vai argumentar junto ao TSE sobre a questão da Adriane Lopes, sobre a culpa ou dolo dela nessa questão da compra de votos. Mas que houve compra de votos, duas instâncias já disseram sim, houve compra de votos, mapearam lá o Pix das pessoas, o telefone, tudo, a chave, e para quem foi, mapearam tudo, tá certinho isso aí. Certinho entre aspas, né? Mas, então, assim, é uma questão muito complexa, tá? Muito complexa. E entre esses julgadores estará o ministro Alexandre de Moraes. Ele é ministro do STF e também do TSE. Então, cogita-se, né? Supõe-se que ele seria uma pessoa mais severa e que a opinião dele, por tudo que já aconteceu no Brasil, tem influência aos seus pares, influencia em seus pares, tá bom? Então vamos aguardar a questão da compra de votos por parte da senhora prefeita Adriane Lopes e sua vice Camila Nascimento, né? Nascimento, como dizem os cariocas, né? Nascimento. Espaço aberto para as duas, tá? Espaço aberto para as duas. As duas já em momentos anteriores negam as acusações, beleza? Então é isso, mais um capítulo triste na história da política campograndense. Olha o que o juiz falou, vários juízes. Houve compra de votos na eleição. Houve compra de votos na eleição de 2024 a favor de Adriane Lopes. Ponto. Passando para outro assunto, eu quero agradecer rapidamente os nossos internautas, a nossa turminha do bem. A nossa turminha do bem que está sempre com a gente, né? Não nos larga, sempre prestigiando nosso programa, nossa atração, não é isso? Todos segunda, sexta, 14 horas, ao vivaço, hein? Ao vivo. Quero agradecer a turma que já está com a gente aqui, bacana, hein? Bacana. Terezinha Ubner tá dizendo, olha, políticos, o sujo falando mal lavado. Tiram do poder e substituem por algo pior. A cidade está virando um caos. É isso que tem dito os vereadores, viu? Campo Grande vive um caos em vários setores, tá? E o mais delicado é que um desses setores é a saúde. Bora lá, então, seguindo outra polêmica, gente. É um assunto também delicado que a gente tem que falar aqui, ó, no sapatinho. Né? Nos dedos, né? Como tem uma expressão que diz nos dedos. Enfim, esqueci, mas é na ponta dos dedos, com delicadeza. Nós temos o vereador André Salineiro. Tá? O André Salineiro, ele propôs uma lei que ele oferece emprego para moradores de rua, ou como outros chamam aí, pessoas em situação de rua, pessoas vulneráveis do ponto de vista social, né, econômico, social, enfim, material. E ele fez essa proposta, ele esclareceu aí nas redes sociais, exibiu qual que é o pensamento dele em relação a essa proposta. Nós vamos ver agora o que o Salineiro está propondo para esta população de rua em Campo Grande. Bora lá. Salineiro, você tem um projeto para ajudar moradores de rua a entrar no mercado de trabalho. Como que é e como seria na prática? Esse projeto está gerando dúvidas. É um projeto que eu viso garantir um percentual de vagas de um projeto social que a Prefeitura tem para pessoas em vulnerabilidade, para que possam realmente entrar no mercado de trabalho. O que acontece? O morador de rua, ele é convidado a fazer um tratamento pela SAS, Secretaria de Assistência Social. Aqueles que aceitarem esse tratamento, passarem por todo o tratamento, terão direito a retornar ao mercado de trabalho através deste emprego destinado a pessoas em vulnerabilidade. Então veja, não é que a gente vai pegar um morador de rua e já colocar no mercado de trabalho.
só terá direito aqueles que passarem pela acolhida e pelo tratamento. É uma forma de dar dignidade, porque de nada adianta. Você trata eles e depois eles vão trabalhar onde? E o PRINT é o antigo PROINC, né? Que é o Programa de Inclusão Social. Para a pessoa ter direito ao PRINT, ela tem que estar realmente necessitando, tem que cumprir vários requisitos. Então o projeto é isso, visa dignidade a essas pessoas em situação de vulnerabilidade nas ruas. Está aguardando votação? Já está passando pelas comissões da Câmara, né? Vamos aguardar que realmente seja colocado em pauta o quanto antes. Tá aí, gente. Olha, é um assunto que muitos, eu já ouvi falar, que muitos reprovam essa ideia, mas muitos apoiam, tá? E é uma proposta que, pelo menos a princípio, né, sugere que vai ser feito um trabalho cuidadoso com essa população, tá? Gente, que são muito vulneráveis, tá? Alguns têm problemas psiquiátricos, psicológicos, alguns têm problema de alcoolismo, alguns têm problema de dependência química, não é? Alguns têm fragilidade emocional, briga familiar, né? Tem aquele problema que rompeu com a família, é de outro estado e aí fica mais perdido aqui. Então, assim, mais o que a gente vê, pelo menos a princípio, é que esse projeto propõe uma abordagem cuidadosa, né? Cuidadosa, porque Campo Grande está numa situação difícil, tá? Dizendo, sempre alertando aqui, nem todas as pessoas que são de rua, moradores de rua, ou como queiram, população de rua, são usuários de drogas, tá? Então tem pessoas aí que a gente vê e que eu já conheci, sequer bebem bebida alcoólica. Tem lá, vive lá ali, enfim, numa situação deplorável ali, até junto com os cachorrinhos, né? Mas muitos nem sequer ingerem bebida alcoólica. Ao passo que você também tem hoje uma população de rua que é extremamente dependente de drogas, né? Que já não respondem, praticamente já não respondem mais por si. Já não sabem nem o que estão fazendo, né? Então tem que saber diferenciar esse público que merece aí, primeiramente, um trabalho aí de saúde, né? E tem um público aí que pode sim realmente ser encaminhado para o mercado de trabalho e ter a sua dignidade de volta. Tá aí, gente. São ações que a gente vai divulgando, cada um tem a sua opinião, você apoia, você reprova, faz parte do contexto, tá bom? Olha aí, gente, outra polêmica. Olha, a orelha da prefeita Adriane deve estar vermelha essa hora. Por quê? Porque durante uma audiência pública aqui em Campo Grande, o vereador Ronilson Guerreiro, ele meio que assim, né, emparedou a secretária de Finanças, a Marcelena Okami, e falou, olha, emendas é um direito, emenda parlamentar é um direito do parlamentar. E existem alguns tipos de emendas, gente, que são obrigatórias. Obrigatórias o governo de turno aí, seja o governo federal, seja estadual ou aqui em Campo Grande, é obrigado a pagar, é obrigado a executar. No ano anterior, esse vereador reserva uma partezinha do orçamento, por isso que chama emenda ao orçamento, reserva uma partezinha, ele tem direito de reservar no orçamento da prefeitura, aliás, um tantinho para ele aplicar onde ele escolhe. E o vereador Ronilson Guerreiro pediu respeito, porque falou, olha, a gente está empenhando valores de emenda aí, a prefeitura não está fazendo. Então ele contou aí, nós temos a matéria, inclusive. O vereador Ronilson Guerreiro, ele aplicou 100 mil numa praça. Tá aqui de Campo Grande, 100 mil, tá na tela aí. O destaque lá no Top Media News, tá? O destaque lá no Top Media News, ele empenhou 100 mil numa praça, tá? Numa praça aqui de Campo Grande, para reformar ou para construir essa praça, não tem o detalhe ao certo, mas está na matéria. E até agora a prefeitura não executou. Está reservado esse dinheiro para isso. E até agora não
não foi executado. E aí outros vereadores, em outras ocasiões, gente, eles vêm criticando a prefeita, porque ela não está fazendo isso que o vereador Ronilson está colocando. O dinheiro está reservado, está empenhado, mas não é executado. E aí, qual que é o grande problema, gente? Qual que é o grande problema? Deixa eu só pegar aqui. O grande detalhe é o seguinte. O vereador, quando ele sai às ruas, ele firma um compromisso com as pessoas. As pessoas falam assim, Ronilson, ou qualquer outro vereador, Tavares, Luísa Ribeiro, Jean, falam, ó, você nos prometeu aí direcionar sua emenda para uma praça aqui no bairro, para a reforma do postinho aqui no bairro, para uma ONG que gera emprego aqui, que ajuda as pessoas no bairro. Entendeu? E aí você se compromete com aquela pessoa, com aquele eleitor, com aquele morador, ou com um grupo, e de repente aquilo que você se comprometeu não é feito, e não é culpa sua, não é culpa do vereador, tá? Então, isso deixa os parlamentares em maus lençóis. E é por isso que o vereador Ronilson Guerreiro pediu respeito diante da secretária de Finanças, numa audiência pública lá na Câmara Municipal. Ele falou, secretário, com todo respeito, peço respeito. Prefeitura não está, tá? Prefeitura aqui, ó, Vila Saraiva, tá? Estava na dúvida aqui, Vila Saraiva, em Campo Grande, ele empenhou 100 mil, está aguardando a prefeitura executar essa emenda, tá? Então fica aí a nossa reflexão para vocês entenderem, gente, mais ou menos. Muita gente não sabe o que emenda, sabe? Então a gente está aqui para isso, para ajudar vocês, para esclarecer vocês qual que é o papel da prefeitura, qual que é o papel de um vereador, de um deputado estadual, federal, enfim. Né? Estamos aqui para isso, para informar sobre isso. Então, se você sabe de alguém que não conhece isso, explique, olha, emenda é isso, é reservado, mas muitas vezes, infelizmente, o Poder Executivo às vezes não cumpre, tá? E aí acaba não sendo culpa do vereador. Mais uma vez eu quero destacar aqui, ó, Terezinha Hubner participou com a gente hoje aqui, que maravilha, hein, gente? Sextou com polêmica, vocês estão vendo que foi só assunto delicado, gente. Só assunto delicado. Quero destacar uma notinha aqui rapidamente, 30 segundos. 30 segundos. É lamentar a notícia que nós recebemos hoje, tá, gente? Deputado Vander Lobé foi diagnosticado aí com câncer de próstata, sabe? Então, assim, uma notícia triste para nós, em que pese aí termos, né, opiniões políticas diferentes. Tá na tela, que maravilha, hein? Show de bola, Alice. Olha, e é mais um revés para o PT, né? Vamos fazer a torcida aqui pelo deputado federal Vander Lobé, deputado de longos mandatos, e ele gravou um vídeo aí, ó, falando, explicando câncer de próstata. É uma doença, a gente não pode florear que é uma doença grave, mas que tem tratamento. O deputado ele tem aí acesso a uma boa rede, uma excelente rede de saúde à disposição dele, inclusive pela Câmara dos Deputados. Então nós torcemos aqui, porque nós temos outro caso, né, da deputada Camila Jara, que teve aqui em Campo Grande, nosso estúdio aqui, também comentando sobre um câncer de tireoide. Então, são dois deputados federais do mesmo partido, infelizmente, mas fica a nossa torcida para esses dois parlamentares aí que se curem, né, que façam o tratamento correto e que se curem dessa doença aí que é bem complicada, tá bom? Vamos reunir muito material, gente, e segunda-feira a gente volta com mais A Pauta é Livre, direto dos estúdios do Top Media News. Grande abraço para você e até lá.